Olá, pessoal. Eu sou a Heloísa e esse é o Ilumine-se, um quadro do canal Brilhe Tua Luz. Então, nesse quadro, a gente conversa sobre os livros espíritas que marcaram a nossa vida. E hoje, a gente vai conversar sobre o livro Nas Voragens do Pecado, pelo espírito Charles e psicografado por Ivone Pereira. Esse é o primeiro volume de uma trilogia, composta pelas obras Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numies e O Drama da Bretanha. E a gente acompanha a vida desses personagens, né? Esses personagens e essa trama ao longo de várias reencarnações. Se você está ouvindo, assistindo o Ilumine-se e não leu Nas Voragens do Pecado, não se preocupe, porque o nosso programa funciona assim. A primeira parte a gente vai conversar sobre o livro sem spoilers. Na segunda parte é que a gente vai conversar com spoilers um pouco mais sobre o que realmente acontece no livro. E para conversar comigo sobre esse livro espetacular, a gente tem aqui a Larissa Chaves, que atua no canal Inspiração Espírita. E se eu fiz minha pesquisa corretamente, esse canal ele busca, através de estudos espíritas e entrevistas, espalhar o bem pelo mundo. E tem uma série super legal chamada Espiritismo em Revista, que é uma série de estudos sobre a revista espírita. E vários dos vídeos têm legenda em inglês e francês. Então, oi Larissa, muito obrigada por estar aqui participando. E sobre consequências do livro, então agora vamos para a parte com spoilers. E eu queria te perguntar, você já falou um pouco disso, mas assim, quem é a vítima e quem é o algoz do livro? Pois é, isso é muito interessante, porque a gente acha, quando a gente assiste um filme, fica claro, né? Tal pessoa é do mal, desde os contos de fada. Essa é a bruxa. Minha filha, eu tenho uma filha de 3 anos, e às vezes até assistindo uma coisa que nem é de bruxa, ela já tem que identificar, tipo assim, eu acho que essa aqui é a bruxa. Ah, eu acho que essa aqui é do bem. Ou eu acho que esse daqui, às vezes de animais, né? Esse aqui ela inculcou que o gato tem cara que é do mal. Enfim, a gente tem essa dicotomia, essa dualidade na nossa cabeça, de que se, por exemplo, a gente fala a palavra obsessor, o que todo mundo pensa? É o do mal. Então, se tem alguém que está sendo obsidiado, a gente pensa é a vítima. E o obsessor é o algoz, é o do mal. A gente faz oração, Senhor, me livra dos obsessores, te arranca da minha casa, leva, né? Faz uma limpeza geral. E nesse livro, como também nas reuniões mediúnicas, o que a gente observa? Que nós trocamos de lugar o tempo inteiro. Quando a gente não se decide pelo caminho do perdão, a gente sai do lugar de vítima e passa ao lugar de algoz. E é muito comum que a gente passe várias existências trocando de lugar. Então, aquele que era vítima passa algoz, aí o algoz quer se vingar também, e vítima e algoz, e vítima e algoz, até que alguém quebre essa repetição, até que alguém resolva transformar aquelas algemas em laços de fraternidade. Porque enquanto nós estivermos nesse ciclo do não perdão, nesse ciclo de vítima ao algoz, ninguém perdoa, né? Então, tem sempre alguém tentando revidar. Tem sempre alguém tentando revidar. Quem tem chance, revida. E às vezes tem alguém que não tem chance, e aí ele vira vítima, porque ele não teve chance. Até que ele tenha, e ele vira o algoz. Que é o que acontece aqui. Uhum. A jovem Ruth, ela começa o livro como vítima. Porque, olha só, ela perdeu a família toda, ela só não foi assassinada, inclusive, porque ela não estava lá, senão ela seria. Era um dia em que os familiares estavam ali reunidos, não só os familiares, mas os servos, todas as pessoas da região que iam ali para poder estudar, né? O irmão dela, que é o Charles, ele era um pregador, então as pessoas amavam ele, um médico. E aí, imagina que situação de você simplesmente, assim, a vida dela desmoronou, né? Tudo aquilo que ela tinha caiu por terra. Então ela era a vítima. Que vítima? Vítima de uma trama assim sem tamanho. Uhum. À medida que ela foi alimentando com a cunhada o desejo de se vingar do capitão da fé, daquele que foi o responsável pelo assassinato, que liderou o assassinato da família dela, ela foi saindo desse lugar de vítima e foi caminhando cada vez mais para esse lugar de algoz. Porque aí ela vai entrar numa trama sinistra de querer se vingar dele
de fazê-lo se apaixonar por ela para ter condições de se vingar. E nesse caminho, ela vai tendo oportunidade de desistir desse lugar de algoz. Pessoas vão aconselhá-la, a própria consciência dela, as lembranças dos conselhos da família, das orientações do irmão, tudo isso, a própria inspiração, porque ela já tinha uma mediunidade. A mediunidade que a gente conhece dela como Ivone, ali já tinha uns lampejozinhos de mediunidade, que vai, inclusive, facilitar posteriormente a questão até mesmo da obsessão, da influência negativa, que vai piorar a situação dela. Mas essa mesma mediunidade facilitou que ela tivesse campo de inspiração para, às vezes, falar, será que eu continuo? Ai, meu Deus, mas será que ele é tão malvado assim? Mas ele está sendo tão bom para mim e eu acho que eu estou gostando até dele. E aí, né? Continua ou não continua? Se em algum momento ali ela parasse, inclusive ela teria que sofrer certas consequências, porque ela acabou se conectando com outras pessoas também nessa trama, fazendo acordos, mas assim, o caminho seria tão mais fácil. E o que a gente vai observar no enredo do livro e no enredo dos livros? Que ela vai entrar nesse ciclo, junto com outras pessoas envolvidas nessa trama. Ela vai virar cada vez mais algoz e em outros momentos cada vez mais vítima, até que ela se decida realmente por mudar essa trajetória. E é interessante porque só existe ódio onde um dia existiu amor. Isso é muito interessante, né? O amor, o ódio é um amor que adoeceu. Então, todas as vezes que eu participei de reunião mediúnica e que tinha um espírito que estava assim, muito obstinado contra alguém que ia acabar com a vida, que, vocês não sabem quem é, vocês estão assim com peninha, por que vocês não conhecem? Vocês não sabem, ele está agora nesse corpo aí diferente, mas vocês não sabem tudo que ele aprontou comigo. E a gente sem nem saber quem era a pessoa, né? Porque ele o espírito achando que a gente sabe de que ele estava falando, e ninguém nem ali sabia. Mas assim, dando a entender que era alguém que tinha feito muito mal. E que por isso agora ele obsidiava aquela pessoa. Mas à medida que a gente ia percebendo as comunicações e também quando vinham, às vezes, espíritos para ajudar no processo de doutrinação, a gente ia percebendo que, na verdade, aquele que parecia odiar era alguém que já tinha amado e que foi ferido, foi machucado. Então, vai acontecer também nessa trama, especialmente entre esses dois espíritos, que era ali Luiz de Narbonne, que era o capitão da fé, o grande assassino, e Ruth de La Chapelle, que era a nossa Ivone, vai acontecer ali uma trama entre os dois por várias encarnações de amor e ódio. Tem um livro, inclusive, que se chama Amor e Ódio, também de Ivone, né? Sim. Que é essa mudança de vítima ao algoz. Então, tem algo que me atrai para aquele ser e tem algo que me repele daquele ser. Tem algo que me atrai, tem algo que me repele. E assim, ao longo das encarnações, na hora que a informação consciente de eu sei o que a pessoa fez desaparece porque o véu do esquecimento tem lugar, eu me sinto atraída, porque alguém... Aí a gente... É até engraçado, né? Que às vezes a gente fala assim, nossa, eu senti assim uma identificação, parece que eu conheço. E aí tudo são flores. Aí começou a conviver, começa a aparecer a outra parte da história. Porque você conhece. Mas de que entre você conhecer e ser só um amor da sua vida, tem uma longa distância. Às vezes você conhece, minha filha, mas tem tanta treta nesse meio aí, e que só na convivência é que vai aparecendo. Que era o que aconteceu muitas vezes com Ivone e esse espírito Roberto de Canalejas, né? Que é assim que ele vai se apresentar depois. Então, ao mesmo tempo que tem aquele encantamento, porque tem algo eu conheço, né? Esse cheiro aí eu conheço. Ao mesmo tempo, tem coisas ali no campo do sentimento não resolvidas, não perdoadas, que fazem que na hora da aproximação tenham as dificuldades. Perfeito. E uma pergunta, assim, na sua opinião, existiria essa Ruth de La Chapelle, né, sem a Otília? No caso, a Ruth que conduziu a vingança, ela existiria sem a Otília de Louvigny? Eu acho que não nessa dimensão. Talvez ela até tentasse algo, não sei o que, né? Mas não com a proporção que foi aquela trama, porque
A Ruth, ela, ao mesmo tempo que era um espírito imaturo, porque ela estava ali numa família espiritualmente muito madura, mas ela não era um espírito ainda amadurecido, né? Era um espírito ainda muito imaturo, com aquela questão assim da rebeldia, né, em relação aos acontecimentos, às leis. Mas ela não tinha ainda um conhecimento de vida mesmo, que possibilitasse uma trama tão mirabolante. Quem tinha essa malícia, essa criatividade para o campo, né, da vingança era a Otília, era a cunhada dela, que tinha inclusive mais informações para poder orientá-la. Então você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, o caminho é esse. Ela mesma, acho que ficaria muito perdida. E aqueles trabalhadores que acompanhavam ela desde criança, que ficaram ali também auxiliando, eles teriam maior poder de ação sobre ela, porque eram pessoas bondosas, para os conselhos do que fazer. Então, provavelmente, seria alguém que teria dificuldade de lidar com aquela dor, seria alguém que não necessariamente ia ter um caminho assim tranquilo, por ser um espírito imaturo, né? Talvez ela tivesse outros tipos de equívocos, outros tipos até de rebeldia em relação ao que aconteceu na vida dela, mas na dimensão que foi, a corresponsabilidade da Otília realmente é muito expressiva. Perfeito. E você falou sobre diretrizes que a Otília deu para Ruth, né? Uma delas envolvia uma grande personagem desse livro, que é a rainha Catarina de Médici. Então, nesse livro, a gente meio que acompanha os bastidores do reinado da França, né? E passa muito tempo descrevendo essa rainha, e a gente pode observar também o que a história fala sobre ela. E, assim, a pergunta que eu queria te fazer é: como a Catarina de Médici foi uma pessoa assim muito importante para o desenrolar e o desfecho trágico dessa, foi um instrumento trágico para essa trama. Se você fosse encarregada de ser o anjo da guarda de Catarina de Médici, o que você alegaria em favor dela diante disso que aconteceu? Nossa, que desafio, né? Porque a gente até esquece, né? Ela Que tem ela um anjo tinha da da guarda. guarda. Quando a gente observa personalidades assim tão duras, né, tão distantes do amor, tão distantes do caminho, assim, conforme as leis de Deus, a gente se distrai mesmo. Eu falei assim, gente, não, interessante, não é que ela tinha anjo da guarda, né? Aquele ser humaninho abençoado de anjo da guarda. Então, eu sinceramente acho muito difícil a tarefa que esse anjo da guarda tinha, como Hitler e tantos outros tinham anjo da guarda, né? Exatamente. Eu imagino, da mesma forma que Ruth, que tinha muito menos poder de ação, porque Ruth é uma personagem assim que teve um impacto em relação a um grupo, mas Catarina de Médici, ela teve um impacto em relação a coletividades. É uma responsabilidade, um raio de alcance muito maior. Se Ruth, pequena que era, tinha ali uma influência também, né, uma corresponsabilidade da própria Otília, tanto encarnada e posteriormente desencarnada, em tudo que ela fez, e isso também alivia um pouquinho a carga dela, né? Porque Uhum. ela também estava se debatendo naquilo. Eu fico imaginando que Catarina de Médici também passasse por alguma coisa semelhante. O livro até não se aprofunda nisso, mas com certeza ela não estava sozinha, né? Com certeza, inclusive, esse anjo da guarda tinha ali pouco campo de ação mesmo, de possibilidade de intuição, Uhum. porque ela estava tão tomada pela questão do poder, pela questão da manutenção da família, da dinastia dos Valois no poder. Inclusive, meu esposo é Valois, né? Valois de Belém do Pará. E aí estava lendo esse livro, eu falei, ó, meu filho, esse sobrenome aqui tá pesado, hein? O negócio tá complicado aí, se você tem algum pezinho lá, você reza, que o negócio é brabo. Pensando nesse lugar do anjo da guarda, né, que talvez o que ele pudesse utilizar assim a favor, né, nessa tentativa difícil de intervenção, é que uma parte era ela, uma parte era a própria fascinação, a própria cegueira
pelas debilidades morais dela, porque era alguém assim muito vaidosa, muito orgulhosa, alguém que não estava nadando a favor, nem um pouco a favor das leis de Deus. Ela estava se afogando contra, tentando fazer tudo contra mesmo, pensando só em si, pensando só nos seus. Então, possivelmente, ali havia também um caso de fascinação muito grande, né? Porque uma coisa é quando os espíritos estão nos intuindo algo e a gente tem um crivo assim de falar, eu acho que não é isso, tem um conflito. No caso da fascinação é muito interessante, que eu acho que era algo parecido com o que a Catarina de Médici passava. Porque os espíritos, eles vão inflando aquilo que a própria pessoa acredita. Então eles iam dizendo o que para ela? Olha, você não pode confiar em ninguém, ninguém presta, só você. Todo mundo quer tirar o seu poder. Aí, fulano, manda matar logo, porque vai tentar tirar o seu poder. Olha, fulano. Então, a pessoa ela vai ficando naquela trama espiritual, acreditando que ela não pode confiar em ninguém. Isso acontece, inclusive, com médiuns mesmo, né? Ninguém da casa espírita presta, só você é bom médium, seu passe é mais forte, sua mediunidade é a melhor de todos, só você sabe psicografar. Então, de repente, a pessoa está sozinha, ela não tem ninguém que ela confie, ninguém que ela pode realmente se firmar um pouco até para, né, confidenciar as suas questões. E é muito isso que acontece ali com Catarina de Médici. Ela, na verdade, era uma pessoa muito sozinha, porque ela não podia confiar em absolutamente ninguém. Praticamente todo mundo era inimigo. Todo mundo estava interessado em passar a perna nela, na família dela, no filho dela. Então, tudo isso faz com que a pessoa também não consiga enxergar um palmo à frente, porque ela está absolutamente cega para a realidade. Ela cria uma fantasia e ela vai vivendo a partir daquela fantasia. E quem está interessado, porque esses espíritos que inflam o ego, a vaidade e o orgulho, não são amigos, né? Na verdade, são espíritos que querem derrubar. Exato. Então, eles fazem tudo isso para puxar o tapete, para que depois a pessoa fique ali exposta nas suas fragilidades, nos seus equívocos. Então, eu acho que se eu fosse, Deus nunca me deu uma tarefa dessa, por favor. Mesmo quando eu estiver chegando mais adiante, não me dê uma tarefa dessa em outros planetas, porque deve ser realmente muito difícil. Só um coração que muito ama para conseguir ser um anjo da guarda. Exatamente. Concordo. Tá, super curiosidade. Se você pudesse imaginar um final feliz para esse livro, qual seria? Final feliz seria. É que eu também não quero assim entregar totalmente o final, porque vai que ficou alguém aqui e que não leu, né? Mas eu vou falar sem entregar totalmente o final. Como vocês já sabem, o final é triste. Mas não desistam da história, porque não termina aí. Leiam os outros livros, que a coisa, no final do final do final, vai começar a melhorar. Até porque a gente sabe que as reencarnações estão aí para isso. Uhum. É que, assim, diante de todas as oportunidades de parar, de desistir, de voltar atrás, ela realmente, a Ruth, ela não parava, né? Então, eu acho que um final menos trágico seria, assim, alguma daquelas oportunidades dela, mesmo assim, já estando ali na trama, já tendo enganado, né? Mas, assim, algum daqueles convites, daquelas oportunidades que ela teve, assim, de não continua daqui. Para daqui, não se envolve mais. Se ela tivesse feito isso um pouco antes, se ela não tivesse ido até as últimas consequências, eu acho que para o próprio psiquismo dela, porque depois ela vai ter que lidar com tudo aquilo que ela fez, isso vai abalar as estruturas espirituais, emocionais, psicológicas dela num nível que ela vai levar reencarnações ainda muito fragilizada com esse baque, com as consequências, quando ela cai em si dessas consequências, tanto que o final do livro é muito ela lidando com essas consequências e muito frágil, psiquicamente, emocionalmente. Eu acho que se ela começasse nessa encarnação a já lidar com as consequências, tendo pelo menos tentado frear a continuidade dos acontecimentos, mesmo que, por exemplo, ela chegasse a ser assassinada por causa disso, mesmo que o Luiz de Narbonne não compreendesse, talvez até ele mesmo chegasse a assassiná-la, eu não sei o que ele faria, mas assim, ainda que tivessem consequências, porque existiriam, ela já estava na trama, mas eu acho que para o transcurso da história
teria durado menos tempo o sofrimento, porque ela já começaria a reparação ali. Ela já começaria a lidar com a verdade, a sair da intriga, das mentiras, a falar, olha, fiz besteira, é isso, o cenário é esse, vão pegar você, foge, vamos fugir juntos, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Eu acho que era assim uma possibilidade de que o amor vencesse, apesar de toda a dor que adviria de qualquer forma, mas eu acho que já seria um final um pouco melhor. Teve algum personagem, pessoa dessa trama que você não gostou? Tem vários. Engraçado, né? Porque Luiz de Narbonne, ele é um vilão, assim, ele é um pouco vilão da história, né? Ele começa o livro assassinando uma família, enfim, Sim. assassinou várias pessoas, porque inclusive não foi só essa família, né? Exato. Ele era capitão da fé, então ele saía ali hasteando a bandeira com a cruz e assassinando geral. Mas apesar disso, eu não cheguei a ter nenhuma aversão a ele. Eu até, assim, tinha uma certa simpatia por ele durante a leitura do livro. Conseguia compreender um pouco o lugar dele, que é um pouco parecido com aquele lugar do Saulo, que depois vira Paulo, né? Que é aquele lugar de assim, eu tô fazendo tudo errado, mas eu tô coerente com o que eu tô fazendo. Então, eu tô fazendo tudo errado, mas eu tô íntegro no erro. Porque, na verdade, a minha orientação é que tá errada. Mas tentava, digamos assim, fazer o certo, mesmo fazendo errado. Na verdade, ele estava seguindo a coisa errada, né? Seguindo a orientação errada. Então, assim, eu consigo ver uma certa coerência naquilo. Agora, tem alguns personagens, como, por exemplo, a própria Catarina de Médici, como a Otília, que eu acho, assim, que... é alguém que, sabe, piorou tanto as coisas. Por que você estava aí, minha filha? Ela estava numa situação, assim, que ela estava doente, né? Ela podia desencarnar ali tranquilinha, daqui a pouco ela ia encontrar, inclusive, o amor da vida dela, que ela estava ali sofrendo, mas aí ela simplesmente se distanciou dele, atrapalhou a vida dos outros. Foi alguém, assim, que eu tive um pouco mais de dificuldade de simpatizar também. E tem outros que vão aparecendo na trama que às vezes não aparecem assim por tanto tempo, mas que você vai percebendo também como eles interferem de forma negativa, né? Como eles vão trazendo ainda mais intriga, ainda mais malícia, que é uma coisa que a Ruth a priori não tinha, e que eu também fui assim meio que... E que inclusive alguns desses vão reaparecer depois, vão criando vínculos ali com os personagens, e depois, pela questão da reencarnação, vão reaparecer e vão trazer ainda mais antipatia, assim, da minha parte, em relação a esses personagens. Tá, a gente tá chegando ao fim, então já o tempo voou, né? Mas aí eu queria ouvir de você palavras finais sobre o livro. Tem alguma consideração final que você gostaria de fazer sobre esse livro? Sim, queria dizer a vocês que leiam, que realmente assim, é um livro que, inclusive, você lê rápido, né? Porque é tanta coisa que vai acontecendo, é aquele livro que você fica curioso para saber o que vem depois, o que vem depois. Eu vou ler só até aqui. Mas aí, cada vez que termina o capítulo, você está vivenciando aquilo como aquela série que você fala, eu vou só assistir os primeiros episódios, e de repente você não consegue fazer outra coisa, porque você precisa saber o que vem depois. Então, é realmente algo muito interessante, muito instigante e que é repleto de ensinamentos. Ivone do Amaral Pereira é uma médium que eu admiro imensamente, imensamente. Então, saber um pouquinho mais dessa trajetória dela, de tudo que ela experienciou, de tantos ensinamentos que ela foi capaz de trazer, compartilhando-os. Porque olha só, gente, essa coragem, né? A gente gosta de compartilhar nossos acertos. Ao compartilhar esses livros, ela está compartilhando, sim, as derrotas dela, as quedas dela. E é de uma riqueza essas experiências, sabe? Para que a gente não caia nos mesmos buracos. É como alguém que está nos dizendo assim, olha, eu vou te mostrar tudo aquilo que eu fiz de errado para você não fazer a mesma coisa. Aprende com as minhas experiências e aproveita melhor a sua existência, porque são séculos diferentes, culturas diferentes, mas tem muitas situações assim cotidianas em que essas lições se apresentam como desafios, como situações que a gente às vezes na vida vai precisar escolher que caminho tomar, e que isso realmente pode mudar
simplesmente os nossos próximos 500 anos. Então, acho que é bom vocês lerem. Bom, gente, foi isso. Larissa, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bacana contar com você. Eu acho que depois dessa nossa conversa, quem já tinha lido vai querer reler, quem não leu vai querer ler. E assim, então queria te agradecer e queria agradecer a todo mundo que ouviu, assistiu a gente até aqui. E pedir para todo mundo compartilhar a palavra, né? Se gostaram do nosso episódio, mostrar para os amigos, para os inimigos, aquelas pessoas, os adversários, mostrar para quem precisa perdoar, enfim. Vai que, né, sei lá, uma proposta de reconciliação. E foi isso. Eu sou a Heloísa, esse foi o Ilumine-se e a gente se vê no próximo episódio.